Então, boa tarde. Eu acho que eu não falei com ninguém, né? Tava quietinha aqui. Pessoal, então, para começar, eu acho que vocês sabem que quem tá baixo. Poxa, por que será? Meu microfone tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele, só um minutinho. Então, vou falando enquanto isso. Eu criei um sistema de chamada para ver se tá no último volume, para ver se, eu coloquei aqui tá ativado, o pessoal não reclamou da outra sala. O que será, hein? Pior que eu nem sei aonde que eu posso aumentar. Tá normal? Ah, já arrumou. Tá, então tá bom. Então, pessoal, eu criei um sistema novo de chamada. Por quê? Porque tava um pouco difícil eu dar nota para vocês da maneira como tava, porque daí o que eu precisava? Eu precisava sempre ir lá no vídeo, então eu criei um novo sistema de chamada, eu criei uma planilha, daí nessa planilha tem todas as minhas salas, porque eu dou aula na sexta-feira, né, a tarde inteira. Então vocês vão lá na sala de vocês, na coluna da sala de vocês e vão colocar o nome de vocês, tá bom? Eu coloquei o link aí no chat para vocês fazerem isso, certo? E daí agora eu vou compartilhar minha tela para a gente ver o que está pedindo a atividade de hoje. E daí, através disso, a gente começa a conversar. Olha lá, pessoal, a atividade de hoje aqui que eu coloquei no Class para vocês. Então, essa semana é semana de estudos intensivos. Então, a gente vai dar uma retomada nas habilidades que foram mais importantes aí ao longo do bimestre, do segundo bimestre. Então, eu destaquei essas habilidades aqui, olha só, pessoal. Relacionar as funções vitais das células e a seus respectivos componentes. Legal? Entender o processo de divisão celular e entender a relação da mitose com a formação de cânceres. Conceituar gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo. Identificar e diferenciar características genéticas hereditárias congênitas e adquiridas. Certo? Então, a gente vai ver essas 5 habilidades aí. Eu vou dar uma retomada, uma pincelada em cada uma delas. E após isso, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar numa autoavaliação. Vocês vão olhar para essas habilidades e vão perguntar: eu consegui compreender essas habilidades do bimestre? Quais foram as minhas dificuldades? Eu consegui me dedicar? Será que eu não consegui me dedicar? O porquê que eu não consegui me dedicar? Certo? Então, pessoal, vocês podem responder essas questões, né? Fazer uma única frase aí lá no Class tem um lugar para vocês responderem. E eu cliquei para vocês não conseguem ver nessa atividade uma mensagem do outro. Então, só eu vou conseguir ver. Ou a gente vai brincar aqui um pouquinho no Jamboard, tá? Para quem quiser colocar aqui, depois eu explico como que faz. Então, vamos lá, então, para a nossa primeira habilidade. Relacionar as funções vitais das células aos seus respectivos componentes. Então, vamos relembrar, pessoal? Olha só. Célula, a menor unidade de vida. Foi a nossa temática do primeiro e do segundo bimestre. Então, pessoal, eu tenho 2 tipos de células. As células eucariontes e as células procariontes. Qual que é a principal diferença? É o que, pessoal? Essa membrana nuclear. Nossa, esse desenho que eu peguei não tá legal. Aqui eu peguei esse mapa de conceitos. Então, qual que é a principal diferença, pessoal? A principal diferença é que na célula eucarionte eu não tenho núcleo definido. Já na célula eucarionte eu tenho esse núcleo definido. Então, esse núcleo ele é delimitado pela aquela estrutura que a gente chama de carioteca ou membrana nuclear. Possui várias organelas citoplasmáticas. Então, olha quanta diferença. Então, aqui ele colocou, né, ó, quem fez esse mapa de conceitos, né, esse mapa mental. A procarionte,
ausência de núcleo definido, presença de pequenas moléculas de DNA celular livre no citoplasma, ausência de organelas membranosas, presença de peroxissomos menores, ausência de citoesqueleto, né? Então, um exemplo é uma célula bacteriana. Mas a principal diferença é essa daqui, pessoal, ausência de núcleo definido. E nas eucariontes, então, possui o núcleo definido com carioteca ou membrana celular, possui muitas organelas membranosas. Então, essas são as principais diferenças. E qual é o exemplo que a gente pode dar? Todas as demais células, tirando as bactérias, células de protozoários, células de plantas, células de animais, todas as demais células são eucariontes, ok? E daí, pensando agora na célula eucarionte, a gente estudou várias organelas celulares, que é como se fossem órgãos pequenos, e cada uma delas desempenha uma função. E daí vem, então, a nossa habilidade, né? De acordo com o tipo de organela que ela mais tem, ela vai desempenhar uma função. Então, por exemplo, células da nossa musculatura, que precisa de muita energia para poder movimentar o nosso corpo, vai ser riquíssima em quem? Em mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela produção de energia. Células que são responsáveis por excretar alguma substância vão ser riquíssimas em quem? Em complexo de Golgi, em retículos endoplasmáticos, que conseguem então fazer essa produção de substâncias, né? Então, de acordo com o tipo de célula, a função da célula, a gente vai ter o quê? A gente vai ter então um tipo específico de organela aqui que mais vai preencher o centro da célula, tá bom? Ok, então vamos para a nossa segunda habilidade, entender o processo de divisão celular. Olha lá o processo de divisão celular. Então, eu tenho o ciclo celular, a intérfase e a fase de duplicação, que é a fase M. Lembrando que o período de intérfase é o período que vai ocorrer o quê? A multiplicação do DNA. E a fase M é a divisão propriamente dita, que pode ser a mitose ou a meiose. Então, aqui falando um pouquinho da intérfase, então vai ter o quê, pessoal? A duplicação do DNA. Por que eu preciso duplicar o DNA? Eu preciso duplicar o DNA para depois dividi-lo, cada um numa célula. Então, olha só, primeiro eu duplico o DNA para depois formar duas células iguais aqui no final. E é exatamente isso como a gente define mitose. A mitose, então, é a divisão celular, onde uma célula-mãe dá origem a duas células filhas idênticas, né? De acordo com o seu DNA. Por isso que tem que acontecer a duplicação antes. Continuando aqui, então, olha lá. Falando agora propriamente da mitose. A mitose, então, ela é dividida em 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Daí lembra daquela frase mnemônica que eu ensinei para vocês? Prometeu, Ana, telefonar. Para a gente conseguir decorar essa sequência de fases. E o que acontece em cada uma dessas fases? Então, eu tenho na prófase, acontece o que? A desfragmentação da carioteca, se a célula tem carioteca, migração dos centríolos para os polos e condensação dos cromossomos. Ai, professora, o que é a condensação dos cromossomos? Está vendo que aqui eles estão mais finos e mais alongados? E aqui eles estão mais grossos e mais curtos? Seria isso, seria o enrolamento, o enovelamento. Ai, professora, e para que isso acontece? Vamos pensar no seguinte, o que é mais fácil eu jogar para uma pessoa que está ali do meu lado? Um novelo de lã enrolado ou um novelo de lã totalmente desenrolado? Claro que o novelo de lã é enrolado, fica muito mais fácil jogar. Então, a célula, ela criou esse artifício para poder movimentar os cromossomos, o DNA lá dentro. Porque o que acontece? Quando a célula começa a perder pedaços de DNA, ela começa a gerar
células com defeito. E daí a gente sabe o que gera células com defeito, pode formar aí os tumores e os cânceres, né? Então, depois aqui, pessoal, na metáfase, que na verdade é essa figurinha aqui, eles ficam todos alinhados e extremamente condensados. Na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs, que é esse material duplicado. E na telófase, pessoal, ocorre a citocinese, ou seja, as células, ocorre essa invaginação e as células se separam, reconstituindo seu interior. Então, isso é o processo de mitose. E o porquê que ele é importante? Porque ele está extremamente ligado ao processo de regeneração. Então, se existe regeneração no nosso corpo, cicatrização, é o processo de mitose que está entrando em ação. Mas, ao mesmo tempo, ele está relacionado ao processo de formação de tumores. Então, quando alguma coisa dá errado no material, de alguma forma essa célula ela se modifica e pode ser por agentes externos e agentes internos, como hereditariedade, por exemplo, a gente vai ter a formação, então, de massas tumorosas que não têm função. E ela começa a danificar aquele tecido onde ela está crescendo. Né? Então, ó, ocorre, então, agentes iniciadores desse processo de mutação, ocorre a mutação e essas células passam a perder o quê? O seu relógio biológico, elas começam a se reproduzir descontroladamente. E daí começa a formação dos tumores e dos cânceres. E daí eu lembro que na aula para vocês, eu mostrei, que não tinha na aula da professora lá, o processo de metástase, que é um processo extremamente importante quando a gente fala de tumor e câncer. Por quê? Porque existe essa diferença entre tumor e câncer. Então, a gente tem o quê? A gente tem o tumor, que é aquela massa de células defeituosas, que cresce rapidamente. Mas o tumor, pessoal, ele geralmente fica localizado em um órgão específico. Quando ocorre o crescimento acelerado, ou seja, descontrolado, essas células elas podem acabar caindo na corrente sanguínea, essas células tumorosas, indo parar em outros órgãos, formando tumores em outros locais. E daí esse fenômeno a gente chama de metástase. E popularmente a gente fala que é o quê? A gente fala que é quando o câncer ele se espalhou pelo corpo. É muito mais difícil ter tratamento, porque geralmente é um câncer, um tumor mais agressivo. E daí geralmente a gente fala que a pessoa está com a doença chamada câncer, porque teve metástase e os tumores são mais agressivos, crescem muito mais rápido. Geralmente esse tipo de tumor, ele é mais difícil de ser controlado. Não é que ele não tenha cura, mas ele é mais difícil de ser controlado. Porque enquanto a gente está tratando num órgão específico, ele já está em outro órgão, né? E daí fica mais difícil o tratamento, ok? Então, esse daqui é aqui, os tumores. Beleza, e agora vamos falar um pouquinho de genética. Então, a gente tem aí as diferentes características humanas. Então, a gente tem características genéticas, que é determinadas pelo DNA. A gente tem as características hereditárias, que são aquelas que são transmitidas de uma geração para outra. E são características genéticas, que são transmitidas de uma para outra. A gente tem as características congênitas, que são aquelas que a gente adquire no momento da gestação, no momento que a gente está se formando como indivíduo, lá dentro da barriga da mãe. E a gente tem as características adquiridas, que é aquela que a gente adquire ao longo da vida. Então, por exemplo, uma intoxicação, uma alergia, infecções, um traumatismo, são todas características adquiridas ao longo da vida. E falando agora dos conceitos. A gente tem vários conceitos importantes aí dentro de genética. O primeiro é o cromossomo. O que é um cromossomo? Vamos primeiro o DNA. O que é o DNA? O DNA, então, é essa molécula que armazena as nossas informações genéticas. A gente vai estudar ela um pouquinho mais a fundo nas próximas aulas.
E depois a gente tem o cromossomo. Então, o cromossomo é a maneira como o DNA está organizado dentro das nossas células. E daí eu tenho cromossomos homólogos, que é o quê? É aquele cromossomo que faz par com o meu. Então, por exemplo, na nossa espécie, a gente tem 23 cromossomos, certo? E daí, só que quando vocês olham as nossas células, a gente vai ver que a gente tem 46. O que significa isso? Significa que eu tenho 23 pares de cromossomos. Um veio da minha mãe e o outro veio do meu pai. Então, esses dois, né, que formam um par, a gente vai chamar eles do quê? De cromossomos homólogos, porque eles possuem os mesmos genes lá do nosso DNA, que vai gerar as nossas características. E daí a gente tem um outro termo que são cromátides irmãs. O que são as cromátides irmãs? São os cromossomos duplicados. Então, para que ocorra a divisão celular, eu tenho que duplicar o meu cromossomo, eu tenho que duplicar o meu DNA. E daí a gente passa a chamar eles, então, de cromátides irmãs. E eles possuem o mesmo DNA. Por isso que eles são cópias um do outro. Depois a Ô, gente Pro, tem. Oi. as cromátides irmãs, elas só são cromátides irmãs até o momento que a célula se divide. É isso? Isso mesmo. Só até o momento delas se dividirem, que elas estão ali unidas, né? Daí depois a célula se divide e daí cada célula fica com aquele cromossomo que foi duplicado da célula mãe anterior, Ah, entendi. tá bom? E daí a gente tem o gene. Gene, então, é o quê? É um pedaço do DNA que vai dar origem a uma característica nossa. E esse gene, ele é constituído de alelos. Ah, professora, sempre vai ser um conjunto de alelos? Não, pode ser que seja um único alelo. Mas o alelo seria o quê? Um pedacinho menor ainda de uma característica, certo? Então, por exemplo, a cor do nosso olho. A cor do nosso olho, então, ela tem um gene específico que determina a cor do nosso olho, e dentro desse gene eu tenho vários alelos que formam esse gene para dar a cor do nosso olho, ok? E daí o locus. Locus seria o quê? O local exato aonde eu consigo encontrar esse alelo lá no meu cromossomo. Homozigoto. Homozigoto é quando eu tenho um carinha, um indivíduo que ele possui o mesmo alelo para aquela característica. Então, por exemplo, aqui azão, azão, é o mesmo alelo. Heterozigoto é o quê? É quando o indivíduo ele possui o quê? Alelos diferentes para aquela característica. Então, aqui nesse caso, azão, azinho. E eu também tenho homozigoto quando são o quê? Azinho, azinho. E daí, quando eu tenho essa letrinha minúscula, eu falo que esse alelo ele é o quê? Recessivo. Ele vai ser dominado pelo dominante, que geralmente eu escrevo com letra maiúscula, tá bom? Então eu tenho o alelo dominante que domina e eu tenho o alelo recessivo, que é aquele que é dominado. E daí, para finalizar, pessoal, eu tenho o genótipo, que é o conjunto, então, genético do indivíduo, e eu tenho o fenótipo, que é o conjunto genético mais o fator ambiental. Então, por exemplo, eu tenho a pele negra de uma forma mais clara. Quanto mais exposta ao sol eu fico, mais melanina é ativada na minha pele. Então, isso faz muita diferença. E daí, isso é o que? É o meu fenótipo. Então, dependendo do local que eu estou, eu posso ser considerada mais ou menos negra. Né? Então, a cor da pele é um mecanismo que funciona muito por fenótipo, que é o que? A interação do meu DNA, do meu genótipo com o meio ambiente. Certo? Bom, pessoal, eu acho que eram essas as habilidades que eu separei para trabalhar com vocês. Eu sei que foi super rápido. E daí agora eu vou mostrar então para vocês aqui essa ferramenta, que é uma ferramenta chamada Jamboard, que é do Google. E eu separei em turmas, então. E daí agora aqui, o que vocês vão fazer? Vocês podem clicar aqui nessa ferramenta e vocês vão falar um pouquinho das principais dificuldades ou do que vocês mais gostaram,
se vocês conseguirem ou não se dedicar, que seria o quê? Uma autoavaliação do que foi esse nosso bimestre. Então, por exemplo, minha dificuldade foi aprender a dar aulas online. Eu, professora Patrícia, e daí vocês precisam assinar, senão eu não sei de quem que é o comentário, tá bom? Então, coloquei lá para vocês, ó. Minha principal dificuldade foi aprender a dar aula online. Oi. Perdão, eu não vi aonde que tem que clicar? Aqui, ó, nessa ferramenta que é nota adesiva. Vocês podem escrever também com a caneta, mas eu acho que aqui é mais fácil. Vocês podem colocar uma imagem, se vocês quiserem enfeitar. E daí eu deixei uma página para cada sala. Oi. Eu já coloquei lá no Class. Tudo bem. Quem já colocou lá, quiser colocar aqui de novo, pode colocar. Quem já só colocou lá, tudo bem também. Certo? Eu vou parar de gravar, senão o vídeo fica muito longo.